Olá, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Que bom vê-los aqui. Gláucia, Maureen, Luíse, Tati. Olá, bom dia. Cláudio, Arte Casa Planejado, sejam bem-vindos. A Escola Curitibana entrou. Legal, pessoal, para quem está chegando agora, a gente vai conversar agora com a Kathleen Stammer, da Escola Curitibana de Design. Vamos falar sobre design sensorial. Se você acha que esse conteúdo é legal para algum amigo, clica aí no coraçãozinho, manda para ele, chama para assistir agora ao vivo com a gente. Não esqueçam de dar coraçãozinho aí, curtir essa live para o Instagram entender que é um assunto muito legal e merece ser compartilhado. Deixa eu ver aqui. Vamos adicionar a Kathleen. Bom dia, Luiz. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia, Kathleen. Bom dia, tudo bom? Tudo e você? Tudo bom também. Estão me escutando bem? Super bem, eu tô te escutando muito bem. Pessoal que tá Ai, entrando que bom. agora, acho que tá todo mundo ouvindo também. Ah, Daqui a pouco perfeito, aparecem uns perfeito. passarinhos aqui também, mas tudo bem, a gente vai falar de design sensorial, acho que tá valendo, né? Aqui também, aqui também. Nosso ambiente é super vivo. Ai, aqui Participações também. especiais. Adoro. Daqui a pouco eles aparecem, mesmo com o É uma fone dá pra delícia. ouvir. Eu coloquei o meu por conta disso também, porque eles são meio escandalosos. Mas é bom, muito bom. O som tá perfeito, o pessoal tá avisando Ai, que tá que tudo bom. ok. Legal, então, pessoal que tá entrando agora, vou reforçar a informação. Hoje nós estamos aqui com a Kathleen Stammer, da Escola Curitibana de Design. Nós vamos falar sobre design sensorial. Então, eu vou começar me apresentando, apresentando um pouquinho a empresa e depois eu te convido, Kathleen, para fazer o mesmo, tá bom? Então, Combinado. pessoal, eu sou a Silvia Bavaresca, eu trabalho no marketing do canal Indústria da FGVTN Brasil. A FGVTN é uma multinacional italiana. Estamos no Brasil estamos há 67 anos, através de uma joint venture no ano de 2000 com a FGV da Itália e a Técnica Nacional aqui do Brasil, formamos a FGVTN Brasil. Então, temos aí mais de 70 anos de mercado em ferragens para móveis e acessórios. Aqui em Curitiba, nós estamos no bairro Xaxim, onde temos a fábrica e um showroom, que inclusive está aberto à visitação. Quem quiser vir nos conhecer, conhecer toda a nossa linha, só entrar em contato comigo e agendar. Não estamos recebendo grandes grupos, mas dentro das recomendações da OMS, a gente consegue organizar uma visita. Além desse showroom, nós temos um showroom em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, um importante polo moveleiro para o país. Também inauguramos recentemente um centro de distribuição em Itajaí, Santa Catarina, para dar um apoio maior na logística. E para dar vazão a tudo isso, nosso apoio comercial, nós contamos aí com 18 escritórios de representação espalhados por todo o Brasil, então nós temos uma boa abrangência. E estamos presentes, acho que, se não for 100%, 90% dos pontos de venda de produtos para marcenaria e indústrias do setor moveleiro também. Bom, Kathleen, apresentei a FGVTN, agora é com você. Ai, muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite maravilhoso. É uma linda história, né, de uma empresa aí muito consolidada, que a gente usa muito nos projetos. Enfim, é um grande prazer estar aqui compartilhando esse momento. Eu sou a Kathleen Stammer, eu sou arquiteta, sou designer de móveis. Então, a minha carreira é muito ligada a pensar mobiliário, né, sair um pouco fora da caixa aí dentro dessa visão de mobiliário. Tenho muito carinho por esse setor
E dentro da minha carreira, a gente culminou na Escola Curitibana de Design, né? Então, eu sou idealizadora desse conceito. A gente acredita em boas ideias, em inovação, em compartilhar informações e fortalecer a área do design. E isso surgiu dessa intenção de fortalecer o design no Brasil como um todo, assim, que a gente possa mudar o discurso viciado que a gente vem sempre repetindo, que, né, assim, que a gente sente que não somos tão bons, não, a gente é ótimo, a gente pode muito, né? E Concordo. quanto mais forte a gente tiver, mais juntos, mais reunidos, compartilhar tudo que a gente puder, tudo que a gente souber, melhor o nosso mercado vai ficar, né? Então a Escola Curitibana, ela surgiu disso, de acreditar que profissionais de arquitetura e design podem sim compartilhar seus conhecimentos. Então nossos cursos são grupos de estudo, é algo bem disruptivo, bem fora do padrão, é uma escola de cursos livres, né? Então a gente tem alguns temas que a gente pesquisa e compartilha num formato de curso, a gente chama de escola para ser uma provocação mesmo. Somos o primeiro escritório escola de design no país. Estamos aqui em Curitiba, né? Por isso o nome é ser uma homenagem à cidade, que é esse polo super moveleiro, que tem de tudo, né? É uma maravilha estar em Curitiba e falar de mobiliário, É né? verdade. Mas, né? A gente está muito bem servido aí, desde de grandes empresas internacionais de impressão até, né, ferragens e, enfim, uma ponta para o mundo, e esse relacionamento que a gente pode ter aí com as empresas é maravilhoso. Então, dentro desse contexto, a gente estuda muito design sensorial, que essa é a grande mudança que a gente vê. Tudo isso tem a ver com o comportamento das pessoas, muito mais do que somente com o design de interiores e um ambiente pronto, né? Então, acho que é sobre isso que essa nova ótica que a gente está buscando entender, né? Afinal, quais são as novas prioridades? Pandemia acelerou tudo isso, né? Nossa, essa pandemia, Né, né? Silvia? É. Então. Então, e até, Catalinha, assim, ultimamente a gente tem trazido profissionais da área, fornecedores do setor, justamente para conversar um pouquinho sobre assuntos que fomentem tudo isso, né? Com certeza. Assim, a gente vê agora um momento crítico da pandemia. Primeiro, todo mundo em casa, o homeschooling, home office, então aquela adaptação rápida. Depois nós tivemos, agora a gente está já vivenciando um segundo momento de tudo isso, né? Que é aquele formato híbrido. As empresas estão adotando um rodízio, ou hora em casa, hora na empresa, ou os dois. Algumas escolas já pensando em voltar. Enfim, tá todo mundo aí se adaptando. E esses assuntos que a gente tem trazido aqui, todos têm o foco principal. Nós falamos de biofilia, nós falamos de forma e função nos móveis multipropósito. Recentemente nós falamos sobre o conforto ambiental. Todos esses assuntos culminam num único ponto, que é como o design pode ajudar, como os projetos de arquitetura podem ajudar a levar o bem-estar para dentro das nossas casas e até escritórios, né? E eu acho que hoje Sim. você vem justamente com esse talk sobre design sensorial complementar tudo isso. Catalinha, o que eu queria te perguntar agora para você começar a falar sobre isso é se você concorda que todos esses assuntos que a gente tem debatido até então, eles estão dentro do design sensorial? Como que o design sensorial funciona em relação a tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Combinado. Estão sim, né? Na verdade, tudo isso que a gente tem falado tem tratado de um mesmo foco, né? Então, como o ser humano quer viver daqui para frente? Esse design sensorial, ele é um termo novo, porque ele também vem de um momento novo, né? Então, só para contextualizar o pessoal um pouquinho da onde vem isso, né? Esses estudos, eles têm um tripé muito forte, que é a neurociência. Então, alguns já devem ter escutado o termo neuroarquitetura, essa ideia de você pensar um ambiente e relacionar ele com esse usuário de uma forma muito mais orgânica, muito mais viva, né? Muito mais aberta. Então, a neurociência entendendo como que o corpo recebe esses estímulos. Então, essa é uma base forte do nosso estudo.
Outra parte é a antropologia, então assim, como as famílias vivem e como elas vão viver daqui para frente, quem são as famílias hoje, né? Então a gente tem uma grande mudança de comportamento no sentido de organização familiar, organização política, socioeconômica, tudo mudou, né? Então, como que isso entra na casa das pessoas, né? Então, a gente está vivendo um momento que eu digo assim, a pandemia acelerou tudo isso, né? Então, a gente está vendo já a necessidade de viver de outra forma, o que vale a pena ter em casa, né? Então, tudo isso de forma muito direta. E isso chega no design. Então, é esse tripé, antropologia, neurociência e design, que vai começar a nos dar respostas para um novo olhar da arquitetura e do design de ambientes, né? Então, como que a gente pensa um ambiente hoje? A gente parte de quais princípios, o que a ciência está reavaliando, o que realmente tem de importante nisso tudo. E daí esses temas, por exemplo, a biofilia, falando aí sobre a gente entender qual é essa nossa relação, essa aproximação com o que sai naturalmente, né, para nós, o que está lá intrínseco da nossa própria realidade, da nossa própria ambiente, vida e formato, né, modo de viver. Aí a gente tem a questão do mobiliário, da forma e função, que tem tudo a ver. Hoje, se você não pensar um ambiente que entenda a realidade do seu usuário, você também está desconectando essa entrega, né? E a questão do conforto, então, nem se fala, né? Porque quando a gente fala de bem-estar, né, o que o design sensorial busca? Ele busca bem-estar. Nosso objetivo hoje é conseguir entender o que promove bem-estar para o nosso usuário, né? Para o nosso usuário desse ambiente que a gente está propondo um projeto, alguma coisa assim. E o bem-estar é relativo, é isso que a ciência diz para nós. O que é bom para mim não é bom necessariamente para outra pessoa. Então, como que a gente trabalha esse tipo de informação, conseguindo trazer isso para uma realidade espacial? Né? Tudo a ver com isso. Sim, tudo a ver. Eu acredito que o design sensorial englobe todos os outros temas que a gente já trouxe, né? Com certeza. Com certeza, de uma forma muito direta, inclusive, né? Porque a gente precisa dessas ferramentas, por exemplo, de como se trabalha hoje conforto, né? Um conforto ambiental. Hoje é necessidade absoluta, né? A gente entender, por exemplo, que você pode trazer bem-estar através de um ambiente equilibrado na questão acústica, né? Na questão de ventilação, da questão da temperatura, que a gente vai ver em seguida, que são justamente os sensores que a gente tem no corpo. Né? Então não adianta a gente ter um espaço super preparado, super esteticamente agradável, enfim, com conforto acústico bom e tudo mais, se a gente não tiver um controle da temperatura. Se a gente estiver passando calor, frio, né, a gente não tem o mesmo desempenho. O ser humano é muito sensível, né, a isso. Exatamente. Muito legal. Então agora o show é com você. Então, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre esses 20 sensores, né? Então, assim, o que a ciência vem trazendo de informação para nós? A gente saiu daquela base dos 5 sentidos que a gente conhecia lá na escola, tato, olfato, visão, paladar e audição. E a ciência vem identificando sensores, tá? Então, o corpo humano é repleto deles, as nossas células são repletas deles, é algo muito científico, né? Então, assim, como o nosso corpo absorve uma informação, leva ela até o cérebro e traz isso em forma de emoção, né? Então, é um processo muito único, é um processo muito individual e o tipo de reação que cada pessoa vai ter a determinado estímulo. Né? Mas a gente entender que esses sentidos existem é o começo, é o princípio desse estudo. Né? A gente vê assim, que hoje, por exemplo, não adianta a gente estimular só o visual, né? Que era uma forma muito pensada de projeto anteriormente, né? Você pensar muito na questão estética, o ambiente é bonito, tá? Hoje em dia, bonito para quem? Até isso a ciência está questionando, né? Porque é bonito se fizer parte da minha história. Aquela beleza, ela é uma beleza que ela tá apoiada no que eles chamam de 4 prazeres. Você tem que ter uma visão que te agrade socialmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente,
psicologicamente, não são coisas isoladas, né? Então, se você falar assim, eu vivi uma experiência realmente única, ela é muito mais ampla do que a gente só falar assim, entrei num ambiente bonito. O ambiente bonito, por si só, ele não sustenta uma experiência memorável, né? E é isso que as empresas, as pessoas querem sentir quando entram na sua casa, ou uma marca que a gente pode dizer assim, é uma love marks, quer deixar de recado para os seus frequentadores, né? Então, trabalhar com esses 20 sentidos que estão aí na tela para vocês verem, né? Eu vou dar um exemplo, assim, hoje a gente entende que não o tato, por exemplo, não é só você tocar alguma coisa, né? Você sente que você está tocando, mas existe um sensor chamado áptico, que você sente qual é a textura desse toque, né? E isso influencia, sim, na nossa sensação, né? Em como a gente entende o ambiente. Para vocês terem uma ideia, o estudo do tato está tão avançado, desse nosso toque às coisas, né? Que hoje ele é tido quase que como uma visão, né? A tamanha a captação de imagens que o tato também nos permite ter. Né? E quando eu falo captação de imagem, a gente está falando um termo muito usado na neurociência, quando a gente fala de imagem, a gente pensa numa imagem visual, né? Mas não, o corpo capta imagens de várias formas. Né? Então, quando a gente fala não só de ambientes, por exemplo, inclusivos, né, que a gente está falando de uma realidade que você pode estar estimulando as pessoas por muitos ângulos diferentes. Né? Então, isso que é interessante do design sensorial, que é algo que todos que estão na área de mobiliário, enfim, de interiores, podem começar a se apropriar e se aprofundar. Né? O quanto a gente pode ter de entrega para o nosso cliente na hora de projetar um ambiente que extrapola só uma questão ali de um ambiente bonito ou um ambiente com aroma gostoso, né? Que é muito comum falar, vamos pôr um cheirinho, né? Mas o que esse próprio, cheiro... né? Exatamente. O que esse aroma representa, né? O que isso quer dizer? Será que a gente pensa sobre isso? Será, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente começa um projeto que vai pensar com esse olhar do design sensorial, o que a pessoa quer sentir lá? Né? Então, o que a pessoa quer, que sensação é essa que ela quer ter ao entrar nesse ambiente? Então, seu cliente vai provavelmente fazer, né? Vai te dar informações, vai trazer um briefing para você sobre isso, e vai te trazer algumas palavras-chave. E qual é a questão desse método que a gente criou, né, que é o Sensory Design Methodology, que é um método da Escola Curitibana de Design, que a gente criou justamente para poder trazer isso para o projeto de interiores. Né? Então, é uma forma como a gente conseguiu traduzir o que o ambiente pode passar de informação real para esse cliente que está entrando, né, usando esses sensores todos aí. Então, a primeira pergunta, o que o cliente quer sentir quando ele entrar? Né? E a segunda é se isso que ele está pedindo para sentir é o que você imagina. Né? Então, porque a gente tem que equalizar essa resposta, né? Por que disso? Porque a experiência é única, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, uma coisa é aconchegante para mim, não necessariamente é para a Silvia. É uma realidade diferente, né? Com certeza. Então, a gente vem trazendo esse projeto, essa aplicação de design sensorial nos ambientes, né? Na imagem mostra até um projeto que a gente trabalhou, que é uma Câmara de Conciliação de Conflitos aqui em Curitiba, e foi uma solicitação do nosso cliente que as pessoas não se sentissem num ambiente jurídico. Né? Então, ele comentou que as pessoas vinham para conciliar conflitos jurídicos, porém, eles estavam optando por conciliar isso antes de chegar num tribunal de justiça, por exemplo. Então, como que você trabalha algo que, por exemplo, ele coloca como algo positivo, a ideia de você conciliar antes de chegar em vias de fato, né? De que forma isso pode ser negociado, né? De forma mais tranquila, de forma mais harmônica, né? Que faça uma visão disruptiva do que é o jurídico, da seriedade que tem o assunto, porém com uma tranquilidade de uma conciliação que vai ser feita entre as partes, né? Então, por que a gente não pode pensar de uma maneira diferente, né? Claro, promover uma visão, realmente é muito tenso, né? Eu imagino que seja muito tenso a gente chegar nesse ponto,
e você já entra naquele ambiente frio, jurídico, como você falou, por que não, né? Ter uma coisa diferente, um ambiente que você já chega e já se desarme, né? Sim, com certeza. E justamente todo esse projeto ele foi pensado para cada momento a pessoa ir desconstruindo aquela emoção, na verdade, aquela sensação de que ela está indo para alguma coisa ruim. Né? Então a Aham. gente tem que construir um trajeto, né? Foi a solicitação do nosso cliente, era passar tranquilidade, né? E positividade. Claro que não era uma positividade efusiva, né? Não é uma explosão de uma festa, mas sim de Sim. uma coisa que eu saí melhor do que eu entrei. Esse era o Ai, objetivo, muito né? legal isso. Então, assim, claro, ali está todo mundo indo, nesse caso, né, indo abrir mão de alguma coisa, mas existe uma visão de futuro que pode ser mais positiva do que a que eu estou vivenciando ali. Né? E você, olhando o todo, né, vamos ver uma pessoa, a gente teve que entender com o cliente, cada cliente que a gente atende de design sensorial é um resultado único, não tem como ser, não tem como ter uma fórmula, né? A fórmula, na verdade, é equalizar esse resultado, então não tem como repetir um resultado, a gente tem que encarar que o local físico é único e a proposta do cliente é única, então esse resultado vai ser realmente exclusivo. Né? Então a gente tem que entender com o cliente, por exemplo, qual é a ansiedade da pessoa que chega no ambiente dele, né, seja comercial e até residencial. O projeto de design sensorial ele não tem uma metragem específica, ele não tem um tema específico, ele pode abranger qualquer tipo de projeto de interiores. Né? Então, a nossa ideia é justamente entender o que a pessoa precisa para equalizar uma série de sensações que promovam, no final, o resultado de harmonia e bem-estar. Então, Olha é como diferente de você falar. Pode falar. não, olha como é legal isso. A Vi Gonçalves aqui, ela deixou um comentário. Ficou muito bacana a sala. Pensei até que era uma sala de estar de uma casa. Então, veja, né? Um Sim, ambiente que a gente imaginou que fosse ser de briga, né? Não, deixou sim, todo mundo mais confortável. E realmente, eu também, a primeira vez que vi essa imagem, eu pensei, nossa, né? Totalmente diferente do tem, que a gente espera de um ambiente desse tipo. com Realmente me certeza. passou uma tranquilidade, né? Só de olhar para essa imagem. E a gente trouxe a cor, né, que é algo que no setor jurídico não se tem o costume de usar, é tudo muito, né, sóbrio, né, é muito, Creme. e a gente, exatamente, com Creme preto, com cinza. cinza, né, exatamente. Então a gente trouxe esse colorido, um colorido não óbvio que a gente fala, não é, né, não é uma cor tradicional, mas é uma cor que ela tem nuances aí, traz o azul para trazer essa quebra, uma tranquilidade sim, né, um repousar de olhar aí no conjunto, muitas plantas naturais que tivessem realmente um ciclo. Aí para vocês imaginarem aí com a gente, foi criado um aroma que tivesse, isso foi, o cliente participou ativamente desse briefing, o aroma era algo que tivesse também essa intenção de tranquilizar. Então, qual foi a solicitação dele? É um cheiro de grama cortada depois que chove. Então, Nossa, que aquele, delícia. sabe, depois do caos, a paz. Sim. Então, esse briefing é muito especial, foi o primeiro que a gente executou em Curitiba, assim, bem completo, né? A gente chegou a discutir, por exemplo, trilha sonora, o som ambiente, não poderia ser nada que lembrasse alguma situação específica, os quadros que compõem esse ambiente da Câmara de Conciliação eram cenas, por exemplo, de quadros, janelas que mostrassem um horizonte, mas nada que marcasse um local específico no mundo. Então, sempre que a pessoa assim, olhasse para fora, olha para fora, né? Então, a gente criou essa visão do quadro, enfim, né? Quem quiser depois olhar mais imagens, a gente tem lá no nosso site, no nosso Insta também. Mas é um case que foi muito trabalhado e diferente do que as pessoas falam, gente, design sensorial não é visual merchandising. Isso é muito importante falar. Né? Então, a gente tem aqui, perfeito, essa tela que você colocou, Silvia, é exatamente isso. Então, assim, a gente gera um vínculo emocional e afetivo, a gente não está forçando nenhuma venda, entre aspas, comércio, isso sai naturalmente, né? O resultado positivo do ambiente para as pessoas que frequentam
vai fazer com que essa experiência faça com que elas retornem, que elas gostem dessa marca, que elas queiram consumir esses produtos. Isso vai ser natural, é essa a ideia, né, de criar uma experiência. A gente fala muito hoje, né, no marketing, principalmente, em experiência do usuário, e tudo isso está muito relacionado, né? Quem não lembra da loja, a primeira vez que entrou numa loja com um cheirinho, eu lembro do cheiro da M. Martin, que me marcou muito, eles começaram isso há anos atrás. Você entrar e aquele cheirinho assim de aconchego, de uma caminha bem feita, bem arrumada, né? Sim. Então, isso são detalhes. Agora, voltando um pouquinho ao ambiente anterior, né, Catarina, não é só o cheiro, por exemplo, né? Acho que quanto mais você estimular essas sensações, melhor a experiência do usuário, né? Sim. E se você não tem uma janela que você possa olhar, como é que você recria essas sensações? Então, isso que é um ponto muito importante, esse que você falou, Silvia. A gente tem que entender o que a gente está colocando lá, que intenção que tem, né? Então, como eu estava comentando do aroma, da grama cortada, se veja, não é uma intenção de criar um aroma que as pessoas, eu gostei desse cheirinho, né? Ou gostei dessa música. É você criar um ambiente que te traga essa sensação. É diferente, né? Né? Então, como você falou assim, por exemplo, eu não tenho a janela, mas eu posso criar essa perspectiva de horizonte, sim, com o projeto de interiores, né? Os profissionais de arquitetura e design têm essa habilidade de criar uma solução que me dê uma visão mais prolongada do ambiente, ou que por exemplo, com uma obra de arte que me faça refletir, né? Por exemplo, existem muitos momentos, esse projeto da Câmara de Conciliação é um exemplo, onde eu tenho que quebrar um status de dor, que é um sentimento que a pessoa chega com uma dor para ser resolvida, né? Então ela não está num ambiente que é um ambiente automaticamente agradável, ela não está indo comprar uma roupa ou comprar alguma coisa que ela gosta, ela está indo fazer um processo que ela vai ter que discutir algo que não está bom, né? Então como que você primeiro faz essa chegada, né? Por exemplo, nesse caso da Câmara, a gente colocou um tapete na entrada que diminuísse o passo da pessoa, que freasse ela da chegada, aquela chegada agitada da discussão, da reunião que eu quero ir embora, né? Pronto para a guerra. Gente não pronto para a guerra, né? Então a gente criou, soltou poltronas nessa recepção para que as pessoas não tivessem que ficar lado a lado em sofás, porque isso é extremamente desconfortável quando você está com pessoas que você não quer estar, né? Então a gente tem que ter essa sutileza. A gente deixou o ambiente extremamente neutro, mas extremamente vivo, com uma série a gente fez um jardim vertical de plantas, então bastante verde, né? Algo que é bonito de ver, mas não traz uma informação pesada para ninguém que está ali. E aí ele aparece um pouco nessa foto da primeira imagem ali. E por exemplo, não existe design sensorial sem associar uma coreografia com esse cenário, né? Então a gente toma aí alguns termos que a próprio método Disney, né, de fazer as coisas apresenta, né? Então eles falam muito sobre o cenário e muito sobre a coreografia. A coreografia é feita pela sua equipe, né? Então o design sensorial trata muito do endomarketing. As pessoas que estão nesse ambiente, eles também têm que sentir isso que está sendo passado, porque isso tem que ser a verdade da empresa, né? Então sabe a nossa missão, nossos valores, isso tem que estar representado e tem que fazer parte desse contexto. Então, nesse não caso, pode ser só um quadro na parede, né? Exatamente. As pessoas que estão nesse ambiente, elas têm que saber o que esse quadro representa, e isso também tem que fazer sentido para elas. Então, sim, é muito bacana no final do processo de design de interiores, aplicado ao design sensorial, a gente fazer essa entrega de ambiente, a gente treina os colaboradores, a gente explica para eles, a gente contextualiza, a gente coloca, para vocês terem uma ideia, assim, como que vai ser servido uma bandeja de água, como nesse caso aqui, a gente escolheu a bandeja com o cliente, os copos eram super diferentes para que as pessoas pegassem o copo e o copo gerasse um assunto, né? Então, sabe aquele tema assim, você está num ambiente super silencioso, cada um introspectivo, então como que você gera aquela conversa que a gente brinca que é a conversa de elevador, né? Para quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Né? Então,
a gente pegou um copo que era uma escultura, mal dava para segurar o copo, quer dizer, a pessoa não espera chegar no ambiente corporativo e ter um copo desse, aquilo vira um assunto, olha, você viu esse copo, nossa, que coisa diferente, quer dizer, é mínimo, mas você fez a pessoa quebrar um status. E esse quebrar o status, você conseguiu algo assim que rompe uma série de bloqueios, rompe uma série de posturas corporais, né? Então, dentro da sala de reuniões, a gente criou um teto super diferente, fizesse com que as pessoas olhassem para esse teto, abrisse bem o ombro para olhar para cima, isso é postura corporal, né? A pessoa que está indo retraída, indo para uma discussão, ela está com o corpo fechado, ela cruza os braços, ela se, né? Então existe a gente é um universo, né, em nós mesmos, um universo de sensores, né? E sinais muito sutis, né, no ambiente para provocar essas sensações. Exatamente. Então, assim, o que a pessoa espera de uma sala onde ela vai discutir um tema assim, né? Que vai ser uma coisa seca, sem vida, que ela vai entrar lá, vai ter um computador, vai ter uma mesa, e de repente ela chega e tem um teto todo diferente, é algo que é neutro, entre aspas, porque ele não tem uma informação específica, é algo disruptivo, porque ela nunca viu nada naquele formato, e de repente o fato dela pensar em outro assunto, eu já ganhei um desarme ali, uma tentativa de amenizar as sensações ruins, né? Isso é muito rico, isso é muito bacana. Nossa, eu fico imaginando não só para um ambiente desses, que realmente é muito tenso, né? Mas um consultório médico, por exemplo. Imagine um oncologista, né? Porque Exatamente. as notícias deles raramente são agradáveis, né? Raramente não, mas em geral quando se procura, ou um pediatra, que a criança entra já tensa, né? Será que vai ter injeção hoje? Exatamente. Na verdade, é entender como que essas pessoas chegam, né? Quais são essas expectativas, quais são essas dores, né? Então, a gente falar de dor parece algo muito ruim, mas na verdade, quando a gente equilibra essa primeira dor, por exemplo, da chegar, a criança está indo, tem uma expectativa de ir no pediatra, né? Então, assim, quando ela tem aquela atenção, os pais vão de uma forma, as crianças vão de outra, mas já existe toda uma expectativa das duas partes, né? Qual é a realidade dessa criança? O que ela espera sentir a hora que ela chegar lá? Né? Então, assim, para ela o ambiente é todo grande, não é na proporção dela. Né? O que vai fazer ela sentir segurança? São algumas perguntas que a gente poderia responder aí. Né? Então, assim, o que para uma criança, né, que tem uma estatura muito menor, fisiologicamente ela sente um ambiente muito grande em relação a ela? Né? O que passa para ela segurança? O que passa para ela a sensação de que ela está com pessoas que são da confiança dela, que são os pais, enfim, os avós, alguém que esteja acompanhando, que seja da rotina dela, né? E de que forma isso pode abraçar uma situação mais delicada, né? Ou mesmo um consultório médico, um consultório... tudo que a gente vai tratar de assuntos difíceis fica até muito fácil de aplicar o design sensorial, porque são muitos sensores que a gente pode utilizar para ajudar nisso, né? Então o ambiente fica muito voltado a esse bem-estar. O que você acha que é mais difícil nesse processo, né, de projetar um ambiente considerando todas essas sensações que vocês querem promover? Num ambiente corporativo, onde você tenha que agradar a todos, digamos, que estão aí, né? Ou num projeto personalizado, um ambiente residencial, por exemplo. Onde você encontra mais desafios? O maior desafio do design sensorial é a gente alinhar o que a pessoa quer dizer com o que ela está pedindo. Então, ela vai me fazer uma solicitação, um briefing que a gente faria, por exemplo, para interiores, ele evoluiu, né? A gente não fica numa visão tão funcional do ambiente, mas você vai, por exemplo, questionar o que a pessoa quer sentir, mas o que de fato ela quer sentir. Existem muitas entrelinhas nisso, né? Existem as respostas prontas, né? Então, existe, assim, aquela visão do que eu gostaria de viver e existe o que eu realmente preciso viver para estar bem. E daí é uma habilidade que o profissional, eu acredito assim que o profissional
de design e arquitetura, de pessoas criativas, de modo geral, nem vamos focar aqui só no ambiente, eu acho que é uma grande oportunidade da gente se aprofundar numa visão mais humana das coisas, né? Não adianta a gente falar que arquitetura, design e ambientes criativos são técnicos e exatos, né? Então a gente está falando de algo que vai falar extremamente da realidade humana. Então, por mais que a gente queira falar assim, a gente, né, é designer, não é psicólogo. Não, gente, a gente não é psicólogo, mas a gente precisa sim olhar para o ser humano. Claro, entender, né, o momento da pessoa, ou as expectativas, isso, né, principalmente. Exatamente. E olha como a gente aprende, né, Silvia, porque você veja, no nosso e-book, né, que vai ser compartilhado, as pessoas vão poder ver a foto de uma startup que a gente fez também, a Ops Aluguei, que tinha a proposta de, por exemplo, um projeto de design sensorial feito para um call center, né? E então, o que eu quero dizer com isso? Gente, call center o cliente não vai, você está falando com ele por telefone, né? Por que a empresa investiu no ambiente de design sensorial para fazer um call center? Porque existe uma necessidade de você passar pelo tom da sua voz que essa empresa realmente cuida de tudo aquilo que ela está falando, que essas pessoas não estão colocadas de qualquer jeito, em qualquer ambiente, né? Todo mundo que entra nessa área, daí que eu falo que a gente aprende muito com o cliente, né? Cada projeto desse é um universo em si mesmo, né? É um contexto que a gente para e tem que escutar o cliente contar pra gente como que é a rotina, como que a gente passa um tempo observando como essas coisas acontecem, porque não é da nossa rotina, né? Então, por exemplo, essa imersão no call center para nós foi chocante, né? Porque é algo muito agitado, é algo super intenso, os colaboradores precisam muito descansar, porque é algo muito desgastante, a coisa de ficar horas, né, conversando à distância. Isso mesmo que eu ia te comentar, que num call center, a pessoa que está no outro lado da linha, ela tem que transmitir essa sensação de, ok, você está, vou te ajudar, calma, né? Eu tenho uma solução para você. Imagina, a gente já teve essas experiências, todo mundo acredita que teve aquela experiência da pessoa do outro lado, ela acordou no péssimo dia e você é atendido por ela, você não resolve o teu problema, você fica com mais raiva ainda de um 0800, né, sim, de um call center. Exatamente, que é uma coisa... um desespero. Se alguém me disser aqui que adora ligar no 0800, por favor, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É uma experiência traumática, né? Tanto que quando a gente tem uma experiência boa, aquilo se torna, viraliza, né? Porque você quer pelo menos compartilhar com todos os teus amigos, com a tua família. Então, eu acho que realmente ter esse cuidado com quem tá lá, recebendo as ligações, tendo a incumbência de resolver o problema das pessoas, sim, fantástico, né? É fantástico, exatamente. E como resultado, Silvia, dessa coisa que a gente está falando do endomarketing, né, da equipe estar vivendo essa experiência, a equipe tem uma autoestima, né? Então, assim, os seus colaboradores, a sua equipe, ela compra a ideia diferente, porque ela está indo para um lugar que foi preparado para ela se sentir bem, né? Então, são os mínimos detalhes. A gente fez um grande estudo, por exemplo, com as baias de atendimento, acho horrível esse nome, mas as baias de atendimento do call center, sabe? A gente trouxe o que tinha de melhor no Brasil, que é inspirado nos ambientes indianos, que são hoje os melhores de call center, porque assim, e por incrível que pareça, a gente, por exemplo, usou a baia inteira estofada, acusticamente. Aí já lembro da live do Carlos, né? Essa questão ambiental, né? Então, assim, o que é você ter um produto que ele tem forma, ele tem função, aí a gente pegando tudo que você já comentou aqui para o seu público, aqui para o pessoal que assiste as lives, sabe? Como que você traz isso para uma realidade, né, de humana, né? Humana, que você sinta assim, a pessoa que está sentada falando, ela escuta um leve ruído da pessoa ao lado, mas ela não está dentro de uma bolha sonora que ela fica assim, fora né, fora daquele conforto mínimo que a pessoa precisa sentir para poder fazer a sua função, né? Então é um respeito por trabalhos que hoje a gente tem que admitir, né, gente? Agora com home office mais ainda, né? A gente vive o trabalho. A gente vive o trabalho. A gente vive o trabalho desesperadoramente. Ele literalmente entrou na nossa casa, né? Exatamente.
Mas eu acho que nesse sentido, assim, de ter um ambiente pensado para os colaboradores, mais uma vez vem as startups, né? Elas Uhum. vêm com essa proposta de ser um ambiente disruptivo, Sim. criativo, você fazer o teu horário. Então, eu vejo assim que as pessoas passam 14 horas no ambiente de trabalho e tá tudo bem, porque nesse meio Aham. tempo elas, né, tiveram um escape, um escapezinho, né? Então tá Sim, tudo bem. Elas não estão assim 14 horas sob pressão. exatamente. Elas Não, estão muda tudo, 14 né? horas, muda tudo, né? Acho Tudo, que muda grandes tudo. corporações isso é um pouco mais difícil, um pouco mais burocrático até, mas vem aí uma nova geração de ambientes, né, corporativos para quebrar esse padrão. Sim, E tudo isso que a gente vem falando nas lives anteriores e agora com a sua, falando sobre o design sensorial, só colabora, né, com os profissionais que estão pensando nesses ambientes, tanto para quem vai sim, usar quanto para quem vai promover isso. sim, Eu acho que o desafio, outro grande desafio para isso é a questão do que você prioriza, né? O que você vai priorizar no teu projeto? A estética ou o conforto? é, Quando eu falo de exatamente, conforto, a gente está englobando tudo isso que a gente vem falando, né? com certeza, Especialmente o né? sensorial agora. A harmonia, né? Fala assim, eu quero promover bem-estar, mas o que é o bem-estar, né? Se não é o conforto associado, né, a um conjunto aí agradável àquelas pessoas, então a gente deixa de ter uma resposta óbvia, né? Não é óbvio, Sim. né? Assim, no sentido de que tudo vai ser igual. Sabe aquele que a gente brincava assim, o projeto showroom, ambiente showroom, que parecia todas as casas iguais. Agora as pessoas estão se dando a oportunidade de falar assim, tá, minha casa é assim, porque para mim é bom assim. Né? Uhum. Então, assim, essa desconstrução estética de uma regra imposta, isso está fazendo muita diferença. E só para as pessoas aqui que estão nos assistindo terem uma ideia, Silvia, é algo muito recente, algo de 2017 para cá. Né? As pesquisas da questão do DNA vêm aí da década de 90, a gente está falando de um universo de 25, 30 anos, tá? Então a neurociência está entendendo os neurotransmissores, o que sai, por exemplo, das nossas células e chega no cérebro, e que forma isso volta como emoção a partir de 2010. Então a gente está falando de um universo de 10 anos que saíram grandes publicações de neurocientistas pelo mundo afirmando que nós realmente temos uma forma aí de trazer esse conhecimento, que os profissionais, por exemplo, da arquitetura podem repensar tudo isso, então o termo neuroarquitetura começa a ganhar força, universidades como Harvard, Oxford começam a trazer estudos dizendo que temos que repensar uma série de coisas na moradia, que o ser humano é muito mais orgânico, ele é muito mais ligado aos temas da biofilia do que a gente imagina, né? Então a Nossa, gente tem que respeitar, né? Então tudo isso está assim explodindo e é agora, é muito recente. É muito olha, recente. tem um comentário aqui que eu tenho que compartilhar com você, Catalin, que é muito legal. Ótimo Ai, conteúdo. que bom. O que nos difere como seres humanos são nossas crenças e valores. Marcadores somáticos, experiências que trazemos ao longo da vida, experiências únicas e impactadas em cada indivíduo. Falou tudo, né, Bruna? Falou tudo, falou tudo. Na verdade, aqui está exatamente o que é a maior descoberta, é que a memória nossa individual é o que faz a gente tomar as ações e as decisões de forma emocional. Então, o que a gente viveu é o que a gente toma como base para as nossas decisões futuras, né? Então, realmente, experiências únicas, né? Impactadas para cada indivíduo, isso tem muita razão de ser, né? É muito forte essa questão do que cada um viveu, da experiência de vida única que nós temos e como essa digital que a gente cria durante a nossa vida, a gente tem que respeitar com muito carinho, com muito cuidado mesmo na hora de fazer um projeto para um cliente, né? Sim, com toda certeza. Até, desculpa, tocou o telefone aqui, eu não sei se interrompeu o Sem vídeo. problema. Não, É, não. mas você falou, né, que o designer ele não é psicólogo. Hoje, eu acho que não tem como não ser qualquer profissional que trabalhe
com o público, não tem como não prestar atenção nisso, como não ser um pouco do psicólogo. A gente fala muito em neuromarketing, neurociência, neuro, né? Neuro, E, neuro. Aham. e como é que a gente chega nisso se a gente não para ouvir a outra pessoa, para entender o momento dela, as expectativas, né? As dores. E eu Então, ouso dizer, né, Silvia, que, por exemplo, se o profissional acha que realmente nós não somos da área de psicologia, mas nós temos que entender esse ser humano, então crie oportunidade de uma equipe multidisciplinar. O momento uhum, pede isso, sabe? Sejamos disruptivos a tal ponto de falar, gente, eu preciso entender de coisas que eu não domino, né? E eu posso aham. fazer isso de uma forma muito mais assertiva quando eu tenho os profissionais certos na minha equipe. Então, a gente tem trabalhado muito dessa forma. Cada projeto a gente compõe uma equipe multidisciplinar que atenda às necessidades, porque o profissional de arquitetura e design, ele é um gestor criativo, mas ele não domina todas as áreas, né? Então, a gente Não. tem que saber as nossas limitações e trazer isso de uma forma muito rica para o cliente, porque os profissionais, temos aí profissionais maravilhosos em todas as áreas, né? Então, podemos nos servir disso, né? Claro, buscar apoio, né? Nos, Completamente. nos pares. Falando um pouquinho agora sobre a ligação do design sensorial com o design emocional. Você Uhum. acha que as pessoas confundem esses dois conceitos? Como divisão de estudo, sim, tem uma diferença, né? Então, assim, design sensorial, ele está muito focado nesse resultado científico de como o corpo é estimulado. Então, hoje, eu trabalho aqui, né, trouxe o conteúdo dos 20 sentidos, mas hoje, em 2020, estamos falando de 26 sentidos. Então, assim, essas descobertas que estamos vivenciando estão acontecendo junto com a gente, né? Então, esses 20 sentidos que eu coloco na apresentação, que o pessoal vai poder acessar no e-book também, são externos. Agora eles estão descobrindo os internos do corpo. Por exemplo, a gente tem um sensor que lê o equilíbrio de líquidos que a gente tem interno. Ah, quando eu me sinto inchado, a gente tem um sensor que lê se a gente está com o corpo inchado, se a gente tem muito líquido no corpo. E isso é uma descoberta muito recente, é um mapeamento muito recente. Claro que, né, sensores já existem faz tempo, o que está sendo Sim. mapeado tudo isso, né? Então, esse conteúdo, ele é todo muito novo, né, essas informações, e então, assim, essa visão muito científica, então, voltando lá, design sensorial muito focado nesses sensores, o que o corpo humano faz de relação com o seu ambiente externo e interno, e o design emocional é o que resulta individualmente da minha relação. Por exemplo, qual é o impacto pessoal que eu tenho ao ver alguma coisa? Isso é único, isso é o design emocional. Né? Então, até o Donald Norman, né, no Design Emocional, que é um livro bem famoso, ele fala sobre diferentes tipos de retorno de design emocional. Né? Então, eu tenho o design emocional visceral, por exemplo, daí, enfim, entra em uma série de categorias muito específicas da experiência de cada um. Né? Então, cada um vai ter a sua leitura emocional. Tá tudo ligado? Tá tudo ligado. Lógico que sem sensor a gente não tem emoção, sem Não emoção tem a gente não tem emoção. design emocional. Né? Mas são coisas que na hora de estudar, a hora que a gente se aprofunda, elas estão em categorias um pouquinho diferentes. Né? Uhum. Que nem a gente falar da neuroarquitetura, que a gente está falando de um ambiente mais macro, design sensorial com esse refinamento, mas está tudo interligado. Né? Ele está todo falando da mesma coisa, inclusive, na minha opinião, ele logo chega num funil aí que ele se encontra ali na frente, a gente vai ver isso juntos aqui no mercado, a gente pode voltar a falar disso daqui a um tempo, né? Que eles vão se Podemos. encontrar e vão ter, que a gente vai ter muito conteúdo convergindo para os mesmos temas, sabe? Eu acredito muito nisso por tudo que eu tenho estudado aqui. Legal. Muito bom, Catalin. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo tem alguma pergunta. Aproveitem agora o momento, a Catalin. Enquanto isso, eu quero avisar, tem pessoal perguntando onde acessa o e-book. Então, como a gente tem feito aí nas lives, a gente sempre prepara um material para entregar para vocês, um compilado do que a gente falou aqui, algumas dicas que podem ajudar vocês nos projetos. E hoje, com o design sensorial, não foi diferente, preparamos esse e-book. Tá lá na bio no Instagram aqui da FGVTN Brasil, na bio você acessa. Tem não só o de hoje, como todos os outros, estão lá nesse link. Então é só clicar lá no linkzinho que está na bio do Instagram da FGVTN Brasil e baixar.
Ai, muito bacana esse material. Agradeço muito a parceria, ficou muito legal. Se as pessoas puderem compartilhar também, né, Silvia? A gente Com agradece. certeza, Foi toda feito com muito certeza. carinho. Exatamente. Bom, Catalin, quero te agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade em falar desse assunto que a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira discutindo, né? E se a gente Sim, chamasse outros profissionais, então já seria um toque muito legal, né? Uma roda aí de conversa. Quem sabe a gente promova isso futuramente, né? Porque assunto não falta. E eu acho uma que ótima ideia. vem para ajudar. A gente só quer levar conteúdo para quem precisa pensar hoje, ser diferente. Todo mundo hoje está buscando uma diferenciação, então tá aí, tem várias formas de fazer isso. Acho que o design sensorial, ele só contribui num projeto, né, num ambiente, não tem como não sentir os benefícios uma vez o design sensorial é aplicado. A gente viu aí a sala de conciliação, a gente vê os ambientes consultórios e as residências, né? Então, só coisa boa que ele pode proporcionar. É verdade, é verdade. Aqui tem uma pessoa perguntando, André, se tem cursos abertos sobre o assunto. Temos, Catalin, temos sim. você... Temos sim, temos sim. A gente teve também uma grande mudança aí para algumas coisas online, mas temos cursos de design sensorial na escola, temos de design, decoração interiores, design de móveis, temos cursos, turmas abertas. A hora que o pessoal quiser conhecer, é só entrar em contato com a gente, vai ser um grande prazer, né? Estamos com turmas super reduzidas, a escola tem uma proposta super diferenciada dessa convivência de escritório, né? Então, com equipes, com turmas menores para a gente poder atender nesse momento, mas estamos tendo presencial e online. Então é só falar com a gente. Legal. No e-book, quem baixar o e-book, lá no finalzinho tem todos os contatos, tanto da FGVTN quanto da Escola Curitibana de Design da Catalin. Pode entrar em contato. Bom, Silvia, Catalin, eu chegamos ao queria só fim, né? colocar aqui para o pessoal aproveitar, né, que eu falo muito sobre a gente fazer equipes multidisciplinares, né, e a gente conversando, você falou que vocês têm a possibilidade, enfim, a gente já sabe disso, mas compartilhando aqui com os profissionais que estão nos assistindo, aproveitem nessa assessoria que a empresa pode dar sobre as ferragens para que os projetos fiquem muito melhor detalhados. A gente tem uma necessidade, a gente tem muita coisa boa, né, ofertada aí. Tem. E pode utilizar isso de melhor forma, e eu defendo muito que o profissional continue se aprimorando, que ele não pare na hora que ele se forma, não pare, porque tem muita coisa a se aprofundar, né? E o Long que a gente life não learning. domina, a gente pede ajuda, né? O que a gente não Exatamente. domina, a gente fala, olha, Silvia, me ajuda aqui, por favor, que está precisando de uma assessoria, né? Então, deixando aqui o recado de como arquiteta, que tem um escritório e que sabe que pode contar como marcas, como a, né, FGTN, para a gente poder fazer projetos extremamente detalhados e interessantes para o cliente aí no final, né? Então, acho importante falar disso, né? Porque é um conjunto de entregas, não é só o ambiente bonito, é o ambiente que funciona, né? Um Então, ambiente a que gente funcione. Por isso que nós abrimos aqui o nosso showroom para visitação. Profissional, arquiteto, designer que precisa desse auxílio, às vezes numa especificação, num projeto, entre em contato com a gente, vem aqui, agenda uma visita. A gente pode sentar com a nossa equipe técnica e ajudá-los no projeto. Enfim, a casa está aberta. Para você, muito inclusive, bom. né, Catalin, quando quiser, sua Muito turma de obrigada. alunos, estamos à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Não esqueçam de acessar o link lá na bio do Instagram da FGVTN Brasil e baixar o e-book que nós preparamos com muito carinho. Um beijo, pessoal, uma boa quinta-feira e até a Beijo. próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.